Fazer-os com todos os irmãos do grupo. Irmão, respondendo ainda aquela questão, né? Viram os filhos de Deus, as filhas dos homens, tomaram para si mulheres. Ali não está falando de anjos, né? Que tem corpo celeste. Ali está falando de filhos de Deus, filhos terrenos, né? Como hoje. Quem são os filhos de Deus hoje aqui na terra? São os que creu no Evangelho, foi batizado, né? E foi adotado por Jesus Cristo. Então, está lá em João, né? Aos que creem no seu nome, Cristo deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, né? E os demais? Os demais são pessoas naturais, são seres humanos naturais, considerados filhos, mas um filhos em Adão, assim, por causa da geração, da criação. Então, por causa da criação, né? E foi feito um ser vivente, então ele é considerado como filhos assim na criatura, na criação. Então, eles são criaturas de Deus, né? São filhos como criatura, como a criação de Deus, mas filho legítimo, né? Tem que ser através do arrependimento, crendo no Evangelho, né? Então aí se torna adotados por Jesus Cristo. Então, como hoje está escrito, não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, né? Que consenso, que acordo há entre o templo de Deus e o templo dos ídolos? Então, a mesma doutrina que tinha em Gênesis é a mesma de hoje, né? O verdadeiro cristão, ele não pode contrair um matrimônio com uma pessoa que não serve a Deus. Por quê? Porque ele é o templo e morada do Deus em espírito, porque ele creu no Evangelho, se tornou um filho de Deus. Então, o que vai acontecer? Se ele casa com uma pessoa que não serve a Deus, ele casa com a filha dos homens. É a mesma coisa. Por quê? Porque a pessoa não fez um concerto, ele não se tornou, não está legitimado filho de Deus. Então, foi o que aconteceu lá em Gênesis, né? A linhagem de Sete, porque Caim tinha matado Abel, tá? Era só os dois. Aí Deus deu Sete. Por isso que o nome já é Sete, que é o que representa a perfeição. Então, depois o nome do menino de Sete. Aí Sete, né? Sete depois se casou e teve um filho e pôs o nome de Enos. E lá fala muito bem claro que a partir de Enos, na linhagem que é o primogênito de Sete, era Enos. Então nessa linhagem, então lá está muito bem claro. Então começou-se a invocar, se a adorar o nome de Deus na terra. Por quê? Porque se tornou a linhagem de Deus, do povo de Deus, que busca as coisas de Deus, que são realmente os filhos de Deus. Enquanto Caim morava na terra de Nod, ele casou, por certo, com uma das suas irmãs, sobrinho, enfim, mas ele formou uma linhagem diferente. Lá ele construiu uma cidade, pôs o nome de Enoque, ele formou também a sua geração. Está muito bem claro lá, tá? Então, existe a linhagem de Sete e a linhagem de Caim, certo? E seguiu, e seguiu. E você começa a seguir pela linhagem, né? Aí você vê lá na frente, né? Que, que continua com Noé, né? Na geração de Noé depois do dilúvio. Continua a geração, porque daí nasceu. Noé teve 3 filhos, Sem, que é o primogênito, Cã e Jafé. Então o primogênito, que era Sem, foi abençoado, nasceu a linhagem semítica, que dá o nome de a descendência semítica. Os semíticas, não semíticos, que a linha continua, a mesma linhagem de Sete, onde estava a benção. Então de Sem nasceu toda a geração. Aí lá na frente nasceu, né? Nasceu, foi colocado o nome de uma pessoa, o nome de Eber. Ele nasceu e colocou o nome de Eber, com H-E-R, B-E-R, Eber. Então continua na mesma geração. Foi dali que veio os avós, os pais de Abraão, nasceu Abraão, né? Não é verdade?
Então nasceu todos dali, que era Naor, né? E Terá. Acho que o Naor era avô de Abraão e Terá era o pai de Abraão. Aí nasceu. Aí sim, continua. E Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou os 12 filhos lá, né? Aliás, Jacó gerou Isaac, depois, enfim, né? Não Jacó, né? Jacó teve os 12 filhos, melhor dizendo. Aí Jacó teve os 12 filhos, e foi formando as tribos, né? Tudo, mas tudo veio da linhagem de Sete, depois do dilúvio. Noé entrou na arca, saiu, mas continuou pela benção na linhagem de Sem, que se chamava do povo semítico. Depois lá na frente nasceu Éber, aí passou a se chamar, por isso que muitos não sabem, que passa a se chamar o povo hebreu. Povo hebreu, porque aí batizou-se o nome de o povo hebreu. Então chamava aos hebreus. Por isso que tem a carta que está escrita para nós, livro aos hebreus. Por quê? Porque tinha uma linhagem que era de Sete, na continuidade veio Sem, né? Depois, lá na frente, a continuidade veio Éber, originou-se o nome de o povo hebreus por causa de Éber, aí veio a linhagem né? Veio a linhagem ali de Naor, veio de Terá, pai de Abraão, Naor era o avô, Abraão, Isaac, Jacó, aí veio os 12 filhos de Jacó e foi formando, e foi vindo, certo? E aí o povo foi cativo, né? Foi cativo por 400 anos no Egito. Aí todo mundo sabe a história. De lá Deus fez a obra, tirou de lá, o povo não tinha lei, deu a lei para Moisés e continuou, né? É verdade? Todo mundo sabe isso aí, continuou, né? E depois, né? Veio o livro de veio lá para os profetas, profeta Samuel, né? Deus governava o seu povo através de profetas. Aí depois veio um tempo em ele foi levantado juízes, né? Para governar o povo, então era a época dos juízes. Aí depois o povo de Deus, as outras nações tinham reis, né? E eles queriam um rei, um rei, um rei, um rei, um rei. Aí Deus falou, bom, já que vocês querem imitar os outros povos, vocês querem rei, então levantou o rei Saul, foi problema, o povo sofreu. Enfim, aí começou o rei. Aí foi rei, rei, aí foi muitos reis em Israel. Eu vou mandar aqui a lista, né? Se os irmãos quiserem conferir, tá toda a linhagem, tá? Dos filhos de Deus de Sete, Sem, né? Tá certo? Sete, Sem, Éber, que veio o povo hebreu. Abraão era o hebreu, né? Abraão era conhecido como o hebreu. E veio, e veio, e veio, e veio, até vem vindo, né? E veio embora, né? Depois do dilúvio, aí foi 100, foi, até quando o povo foi levado cativo, as tribos se dividiram, a tribo do norte, a tribo do sul, tá? Que é a tribo de Judá, né? Enfim, aí foram levados cativo e tem todo esse processo. Depois Deus tirou o povo do Egito, atravessou o Mar Vermelho, deu as leis, aí veio as leis mosaicas. Aí nesse tempo já não se falava o povo hebreu, foi mudando o nome por causa né, de Jerusalém, né? Entendeu? Aí então começou a chamar o povo judeu, que é o que permanece, né? E primeiro foi Éber, né? Depois, né, chamava de Heber, chamava o povo hebreu, né? Depois na família de Jacó, não foi? Você sabe muito bem disso, não é verdade? Tu não chamará mais Jacó, né? Porque ele lutou com o anjo, mas sim Israel, que como um príncipe lutasse com Deus, e a partir dali já mudou o nome. Já não era mais semítico, ficou muito atrás, né? Ficou muito atrás, tá? Era tempo dos patriarcas lá atrás, bem no começo. Já não era mais Heber, porque agora Deus mudou o nome de Jacó, né, para Israel. Então, a partir dali, começou então a falar o povo de Israel, que era o povo de Jacó, o povo de Israel, os israelitas. Tá? Começou a formar o povo israelita que
por causa da tribo de Judá, onde estava a linhagem que nasceu Jesus Cristo, que Jesus nasceu da tribo de Judá. Então começou a chamar Judá, formou o povo judeu, tá? Judeu vem de Judá. Então veio o povo judeu que se permanece até hoje, o povo judeu, né? Tá lá, né? E o país é Israel, mas o povo é o povo judeu. É simples, né? A escritura é simples, é só seguir, tem a linhagem. Então, esses são considerados pelas escrituras a linhagem dos filhos de Deus. Então, naquela época, lá em 6 de Gênesis, viram os filhos de Deus, os filhos dos homens, é que o povo de Deus, a linhagem de Sete que adorava a Deus, não podia casar com a raça de Caim, não podia, porque eles não serviam a Deus, não serviam. E isso seria como um laço, como foi, né? É verdade? Como foi? Foi laço. Que nem para Salomão aqui na frente, né? Então, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus foi a primeira coisa que Deus avisou: vocês vão morar numa terra, vão para Canaã, vão para essa terra, né? Vocês não dá suas mulheres para casar com eles, nem tomei dos seus filhos para casar com as suas filhas, né? Não faça isso, porque isso será para vós um laço, levando a vocês a adorar os seus deuses, e vocês se contaminarão. Era proibido. Então foi o que aconteceu lá em Gênesis. Simples, não tem nada que anjo que veio, não, nada disso. Tá? Agora, a história de Jó, viram os filhos de Deus, e um dia vindo os filhos de Deus ter com o Senhor, e veio entre eles Satanás. Então ali sim, aqueles filhos de Deus foram os filhos celestiais, os anjos. Ali em Jó é os anjos. Agora em 6 de Gênesis está falando dos filhos de Deus terreno, como nós hoje. Quem é os filhos de Deus aqui na terra, humano? Quem é os filhos? Somos nós. E quem é os filhos de Deus hoje, celestial? É os anjos? É simples, não tem nenhuma confusão, né, irmão? Eu vou mandar aqui, depois se os irmãos quiserem apagar, os irmãos apagam porque é muito extenso. Eu peguei mais ou menos assim, essa linhagem, né, de Sete, né? E vim pegando toda a descendência de Sete, né? E vim trazendo assim, resumidamente, tudo assim, formando um caminho, formando, sabe, uma linhagem de todos aqueles que estavam dentro do povo de Deus, o povo de Israel, que foram reis, uns foram agradou a Deus, outros era de Deus, mas desagradou a Deus. Aí Deus começou é, como é que se diz assim, eles desobedeciam, então Deus entregava ele na mão dos inimigos, eles eram, né, verdade, né, e nas guerras perdia as guerras, aí o povo clamava, prometia que obedecia a Deus, aí Deus levava, aí vinha outro rei, obediente a Deus, mas era a mesma linhagem, veio assim, tudo errando, acertando, acertando, e errando, errando e acertando, porque a promessa era que ia nascer um rei, que o seu reino não teria fim em Israel. Iria sentar no trono, na cadeira de Davi, que era Cristo, até que venha Cristo, que é no pacto que nós estamos hoje, entendeu, irmãos? Então eu fiz lá uma linhagem, todos aqueles que governaram, e vim, até chegar. Irmãos, vai acompanhar sobre a linhagem, aí vai no primeiro livro de São Mateus, onde está a geração. Lá tá até bonito os irmãos lerem aqui lá. Fala da geração. São 42 gerações que Deus veio trabalhando, purificando, para daí nascer Cristo. Para aí nascer esse Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus Cristo. Que esse reino agora não terá mais fim, né? E aí fez um novo pacto, um novo concerto, tá bom? Eu vou mandar aqui são muitos versículos, é uma linhagem, né? É uma linhagem. Aí depois os irmãos, eu vou dar um tempo, depois eu vou apagar, porque é muito, né? Então os irmãos que se interessar, achar interessante, os irmãos pegam, porque tá tudo mastigadinho, né? Só vocês vão acompanhar aqueles que fez aquela linhagem, aquela continuação do povo de Deus, tá? E a raça de Caim foi ao paralelo, entendeu? Caminhou ao paralelo. O povo de Deus para cá e a raça de Caim formou um outro povo para lá. Só que esse outro povo eu não fiz essa lista ainda, né? Fiz somente a lista da linhagem de Sete. Aí se pegar depois a linhagem de Caim, aí não vai achar a geração de Caim e vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai ter esta geração também. E são dois povos na terra. Como na igreja também tem dois povos no nosso meio, né?
Tem os filhos de Deus e tem o joio, né? Nem tudo, né? Entendeu? No nosso meio tem dois povos, que é aqueles que naquele dia nós expulsou demônio, falou em novas línguas, pregamos em teu nome, ele vai apartar de mim que eu não vou te conhecer, que vocês falou no meu nome, mas praticou iniquidade, né? Então, por quê? Porque na igreja tem o ímpio, o justo e o ímpio está dentro da igreja. E lá fora está o homem natural, o pecador, que também é chamado de ímpio, né? Mas existe só o justo, o ímpio e o pecador, tá? E o justo é aquele que vive na doutrina, na verdade, tem temor de Deus. E o ímpio é aquele que conhece a verdade, está na igreja, foi batizado, foi tudo, mas ele vive na impiedade. É o joio. Não pode mexer, ninguém sabe quem é, mas cresce junto no dia da colheita. Deus pega o trigo, que é o justo, põe no celeiro, né? E o joio, que é o ímpio, o batizado, que fica dando escândalo, né? E, enfim, Deus conhece e naquele dia vai ser jogado junto com os bodes. Irmão, a palavra de Deus ela é simples, não precisa de teologia, não precisa nada disso. Tá certo? Então eu vou mandar aqui a lista para os irmãos. É grande. Os irmãos quiser apagar, tirar, os irmãos façam. E o irmão João também, se alguém quiser apagar, pode apagar. Porque é muito, né? Porque foi feita uma linhagem, né? Tá bom? Mas Deus respondendo a pergunta a respeito de se foram os anjos né, que casaram com as mulheres. Não, não foi. Foi a linhagem de Sete que falava os filhos de Deus, era por causa eram os filhos de Deus que adoravam a Deus aqui na terra, como nós hoje, né? Tá certo? Paz de Deus, Deus abençoe a todos.